Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos maiores medos de quem estuda matemática: somar frações com denominadores diferentes. Parece um bicho de sete cabeças, né? Mas vamos ver que na verdade é bem mais simples do que parece. Então, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que parece fácil, mas que pega muita gente. Olha, a primeira coisa que vem na cabeça é somar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, né? Daria 2/5. Mas não é bem assim. Aliás, esse é um dos erros mais clássicos. A gente nunca soma os denominadores. Para entender por que isso não funciona, pensem no seguinte: dá para somar 1 metro mais um pé e dizer que o resultado é 2? Não dá, né? Porque são unidades de medida diferentes. Com frações, a lógica é exatamente a mesma. E aí que a gente chega no ponto-chave da história toda. O que é que esses números na parte de baixo da fração, os denominadores, significam de verdade? O denominador, esse número de baixo, ele meio que dá o sobrenome da fração. Ele diz em quantos pedaços iguais uma coisa foi dividida. E o mais importante, ele define o tamanho de cada pedaço. Pensem numa pizza. Um pedaço de uma pizza cortada pela metade é bem maior que um pedaço de uma pizza cortada em 3. São tamanhos diferentes, então não dá para simplesmente juntar e contar. É aquela velha história, sabe? Não dá para somar maçãs com laranjas, a não ser que a gente pare de chamar de maçã e laranja e comece a chamar tudo de fruta. Com as frações, a gente precisa fazer a mesma coisa, encontrar um nome em comum para elas. Ok, mas como que a gente acha essa linguagem em comum na matemática? O segredo, o pulo do gato, está num conceito chamado frações equivalentes. Frações equivalentes são basicamente isso: frações que são escritas de um jeito diferente, mas que no fundo valem exatamente a mesma coisa. Por exemplo, comer metade de uma pizza é a mesma coisa que comer 2 pedaços de uma pizza cortada em 4. É a mesma quantidade. E é essa ideia que vai destravar a nossa soma. Essa imagem aqui mostra isso perfeitamente. Olha só, 1/5, 2/10 e 4/20. Os números são diferentes, mas a parte colorida da barra é igualzinha em todas elas. Ou seja, a gente só mudou o jeito de fatiar, mas a quantidade é a mesma. Estamos só renomeando a fração. Então, isso nos leva a um passo a passo, tipo uma receita de bolo que funciona sempre. Primeiro, achar um denominador comum. Depois, reescrever as frações usando esse novo denominador. Aí sim a gente soma só os números de cima. E por fim, se der, a gente simplifica. Agora, vamos focar nesse primeiro passo. Como achar o tal do denominador comum? Bom, o método mais tradicional, aquele que serve para tudo, é achar o mínimo múltiplo comum, o famoso MMC, dos denominadores. O que é o MMC? É simplesmente o menor número que aparece na tabuada de todos os denominadores ao mesmo tempo. No nosso exemplo, 1/2 mais 1/3, a gente olha para a tabuada do 2 e do 3. Qual é o primeiro número que aparece nas duas? É o 6. Pronto, o 6 vai ser a nossa nova linguagem comum. E aí a mágica acontece. A gente transforma 1/2 em 3/6 e 1/3 em 2/6. Agora sim, as fatias são do mesmo tamanho, são sextos. Se eu tenho 3 fatias de um lado e 2 do outro, no total eu tenho 5 fatias. 5/6. Agora a conta faz sentido. Mas para quem gosta de um atalho, especialmente quando são só 2 frações, existe um método super visual e bem famoso. É o método da borboleta. O nome já diz tudo porque o desenho que a gente faz parece uma borboleta. É assim, ó. Primeiro, a gente multiplica os 2 números de baixo. Esse vai ser o nosso novo denominador, a cauda da borboleta. Depois, a gente multiplica em cruz, formando as asas. O resultado de cada asa a gente soma lá em cima. É um macete bem rápido. Tá, mas e aí? Qual método é melhor? Depende. O MMC é o método universal, o mais poderoso. Se tiver 3 ou mais frações, tem que ser ele. Já a borboleta é aquele truque rápido e rasteiro, perfeito para quando são só 2 frações. Quebra um galhão. Beleza, mas não importa o caminho que a gente escolha, MMC ou borboleta, quase sempre tem um passo final, que é tipo dar uma arrumada na casa, a simplificação. Mas por que simplificar? É obrigatório? Bom, como a professora Giz aponta, o objetivo principal é deixar a resposta mais fácil de entender, mais clara. Simplificar nada mais é do que achar uma fração equivalente, só que com os menores números possíveis. A gente faz isso dividindo o número de cima e o de baixo pelo mesmo valor até não dar mais para dividir. E olha, o impacto visual disso é gigante. Qual dessas duas imagens é mais fácil de bater o olho e entender?
288 sobre 192 ou 3 sobre 2. É a mesma quantidade, mas a segunda é muito mais intuitiva. Simplificar é basicamente traduzir a matemática para uma linguagem que o nosso cérebro entende mais rápido. E tem um motivo prático para isso também. Em provas, vestibulares, questões de múltipla escolha, a resposta final quase sempre vai estar na forma simplificada. Então, não é só uma questão de elegância, é o padrão. É essencial saber fazer. E no fim das contas, essa ideia de encontrar um denominador comum é muito maior que a matemática. Pensem bem, em quantas outras situações da vida a gente não precisa encontrar uma base comum, uma linguagem compartilhada, para que coisas diferentes possam trabalhar juntas. É sobre encontrar um ponto de acordo para construir algo maior, uma lição que começa na fração, mas vale para a vida toda.